E aí, galera, eu sou o Marcelo Scutin, da MS Produções, e nós estamos aqui no MS Cast, Papo sobre Música, hoje tendo o prazer de receber aqui uma banda quase congelada, vindo do Rio de Janeiro, LS Jack, banda que eu sou super fã há muito tempo, estou tendo a honra de receber esses caras aqui. Galera, muito obrigado pela presença. Opa, a honra é É nossa. um super prazer ter vocês aqui com a gente, já que a gente vai desenvolver um trabalho aí junto com vocês. Então está sendo muito legal de vocês estarem aqui na nossa casa. é mais do que um prazer, a gente está muito feliz. Um abraço a todos que estão vendo a gente. A gente está muito feliz de contar essa novidade e dizer que temos um grande time juntos e acho que o trabalho será feito de forma excelente, com excelência. Exatamente. Isso aí. Então nós estamos aqui com a presença do Vitor, Alô. vocal e baixo do LS Jack, Assumiu o novo posto. novo posto de vocal, grande baixista, o Serginho, guitarrista, Isso aí. e o Bicudo, batera. Né? Turma, Então, a gente vai bater um papo sobre o que tem de novidade, né, sobre o LS Jack, né? Mas antes disso, é sempre bom a gente contar a história, né? E eu gostaria que vocês pudessem contar um pouquinho da história do LS Jack. Eu já, em primeira mão, já recebi essa história, mas que é muito legal, assim, a questão da essência do LS Jack. Conta pra gente, e aí, vocês três, né, cada um tem uma parte dessa história muito grande. Como é que conheceram, desde quando? Bom, vou fazer um início aqui, dar o pontapé inicial nessa pelotinha. Nós somos amigos desde 1980, né? A gente agora teve que relatar a nossa idade, mas somos amigos há muitos anos envolvidos no meio musical, né? Desde pequeno a gente toca juntos. Realmente podemos dizer que existe uma essência, um ponto nervoso central do LS Jack, assim, somos nós. É óbvio que todos nós construímos a banda ela tem o dedo e as digitais de cada um de nós. Mas, assim, antes da banda conhecer, eu, Serginho Bicudo, já tocávamos juntos. A gente mora no condomínio, eles agora não moram mais, mas eu também não moro mais, mas a gente tem aquele condomínio como referência de quando éramos pequenos e quando começamos a tocar juntos, né? E, assim, dando essa rebominada, a gente, hoje em dia, trazendo para nossa história, sem querer pular o que a gente ainda vai conversar sobre o passado, mas trazendo essa história para hoje em dia, aqui olhando para você, a gente vê como faz sentido a gente chamar esse nosso encontro aqui de essência da banda. Eu acho legal porque se você for analisar, talvez tivesse escrito lá atrás, né? Porque assim, a gente só está aqui hoje porque existe uma conspiração universal para a gente estar aqui, né? Então é muito legal a gente estar aqui com a essência do LS Jack, tantos anos depois, né? Uhum. E voltando a fazer um trabalho exatamente com essa base, né? Com as três pessoas que iniciaram o projeto, né? Então, para nós, assim, é muito legal a gente ver isso daí, né? E sabendo dessa história fica mais legal ainda, né? Porque vocês começaram, passaram por bastante coisa, tiveram outros integrantes na banda, mas a formação inicial, a essência da banda, se mantém hoje aqui e é daqui para frente que a gente vai. Exatamente. Eu, Serginho Bicudo, eles já tocavam juntos, né? E eu observava, assim, eles tocando, eu falava para eles, olha, vai chegar um dia que eu vou tocar com vocês também, porque eu vou comprar um baixo, vou começar a estudar e vou... Esse cara já tocava baixo pra caramba. Ele era meio que uma referência para mim. Pensava comigo, olha, no dia que eu tocar igual a ele, eu já posso entrar na banda e já posso tocar. Isso aí eu já sei. Então, eu ralei pra caramba, até chegou um dia que eu tava tocando. Não sei se eu toco igual a ele ainda toca bem até hoje. Tá maluco? Mas eu consegui tocar, atingir um certo nível para poder acompanhar. E foi aí que começou a nossa história, porque desde esse momento em que eu comecei a acompanhá-los, foi o momento em que a gente começou
a sair para o mundo, né? Com cantores diferentes, né? Passaram por nossa história diversos cantores. E foi nesse começo que a minha história com eles começou. E eles também agora podem contar, porque eu estou falando pra caramba também, né? Não, mas é que você pulou uma etapa importante. Que Então. no começo haviam duas bandas ali no Barra Mares que a gente fala condomínio, tem muita gente que pode achar que é um prédio só, não, mas são oito prédios, que é como se fosse uma cidadela ali na Barra, onde naquela época não tinha nada acontecia, era o Barra Shopping, um shopping que tinha lá, 3 ou 4 condomínios desse porte na Barra, e lá estávamos nós, né, no Barra Mares. E aí um cara apareceu do nada, assim, todo mundo tava... O que rolava muito na época era jogar bola, jogar vôlei, pegar onda, praia. Mas um belo dia veio um cara de BH com um violãozinho, nosso camarada Zé Mauro, que hoje está em Boca Raton, né? Tá na Flórida. Veio com esse negócio de banda, e aí a gente começou a ver que as meninas gostavam muito mais de um cara que cantasse do que um cara que jogasse bola, né? Aí falou, pô, vai todo mundo tocar algum instrumento. E aí eu comecei a tocar bateria, assim, com uma casualidade lá, e o Vitor tocava bateria em outra banda. Que aí, no caso, no comecinho, eram tipo como se fossem bandas rivais, e aí essas duas bandas se formaram com... Na verdade, assim, tinha uma banda que era mais importante lá, e quem comprasse o primeiro instrumento, uma baqueta, para poder entrar na banda, entrava. Esse cara conseguiu comprar um prato de mim, entrando na banda. E só que depois que ele abandonou a música, que a gente seguiu tocando bateria, guitarra e baixo. Depois que ele foi até no aniversário de 15 anos da nossa irmã, que a gente estava tocando na festa dela, ele viu e falou, pô... Só para deixar claro, nós somos irmãos de sangue. Desde sempre, né? Desde sempre, é. E aí ele viu, eu lembro do Vitor assistindo a gente tocando na festinha de 15 anos, assim, ele olhando assim, não acabou de tocar, ele falou, cara, eu vou tocar com vocês. Ele falou, pô, quando você quiser. E aí você devia ter quase 18 anos, 18, 19, né? Por aí, né? E não deu outra. O cara, com a persistência dele, chegou, começou a tocar e já chegou rapidamente no nível que a gente estava na época já, né? E aí pegamos o Vitor, aí fizemos um trio, chamamos um parceiro lá desse condomínio, que era um cara bom de palco, sabia cantar todos os tipos de música, desde lambada na época que era estourada, a twist, essas coisas assim, Beatles e rock dos anos 80. A gente fez uma bandinha para tocar numas Hotel Fazenda. Hotéis Fazenda. Aí todo final de semana a gente viajava para sul de Botava Minas. equipamento no lombo, depois no ônibus e partia. Viajava com uma excursãozinha e a gente tocava, ficava ali, assim, ganhava aquela paçoca, né? Ganhava um guaraná e uma paçoca, mas já estava sentindo essa vida de músico, já estava excursionando, assim, né? E tocando todos os tipos de música. E aí já começou esse alicerce, a gente tá sempre tocando junto. Aí com o tempo veio o lance de composição. E aí, quer seguir com o lance do Marquinhos. O Marquinhos entrou um pouco depois, que o Marcos Mena, ele é um pouco mais novo do que a gente. E naquela época, quando você é muito Também novo... no mesmo condomínio. Mesmo condomínio. Na época, quando você é muito novo, a idade tem uma diferença, né? Sim. Depois ela diminui um pouco. A gente era muito amigo do irmão dele, Gustavo, que depois veio a ser produtor nosso da estrada. Então o Marquinhos era um cara que a gente admirava, achava um moleque muito talentoso, mas e ver ele tocando no condomínio com um violãozinho, assim, tocando lá, super talentoso. A gente fala, pô, esse moleque é muito bom. Mas a gente... Mas tinha a distância da idade. Aí quando chegou essa época, a gente começava a fazer... A nossa banda chamava Nova Essência, né? Essa banda. Chegou a gravar na Som Livre, num selo da Som Livre, que acabou que não rolou. E a gente foi, tinha várias músicas interessantes, a gente, pô, vamos chamar um cantor. Aí esse cantor não deu certo, o Xandão saiu, a gente falou, cara, vamos chamar A gente queria o Marquinhos na banda, mas o moleque vai ter que passar pelo teste, né? A gente fez teste com outros caras, a gente anunciou, não lembro onde, a gente anunciou, né? Fez com aquele garoto que chegou e falou, e aí, Duda? Johnny. Aí botamos uns caras pra cantar lá, e tinha uns caras bacanas, assim, mas, pô, a gente já queria o Marcos. Mas queria ver se ele passava para essa prova de fogo. E aí eu lembro que foi lá no Cosme Velho, né? Lá na casa do Bernardo Castilho. Aí o Marquinhos pegou o repertório tudo, cantou pra cacete. Falou, mas vai ser você, garoto. Aí começou a banda ali. Mas e o nome, LS Jack? Qual que é a história? Isso aí, não, vocês também me lembram. Na verdade, eu entrei no LS Jazz. Explica melhor Não, porque quando o Marcos entrou, a gente formou uma banda, e essa banda era chamada Dito Cujo. Depois que esse cara do teclado saiu, o Bernardo saiu, virou uma banda de hard rock, né? Éramos nós três e o Marcos. Nós três e o Marcos. Era uma banda de rock, né? E já de música autoral, a gente já estava compondo, enfim, tocávamos, pintava um festival, a gente tentava se inscrever, mandava música. E assim,
Aí, ao mesmo tempo que a gente tinha essa banda, era uma época que eu estava cursando faculdade de música, o Marcos também estava cursando, e eu também tinha um amigo lá na faculdade de música que estava namorando assim com esse estilo de acid jazz também, sabe? E acabou que, junto com isso, a gente fez uma viagem para Nova York, para comprar uns instrumentos, sabe? Dar uma reciclada, enfim. E aí, quando a gente voltou, mas Nós três, vimos né? um show. Nós três. Vimos um show assim que mexeu muito com a nossa cabeça. Vocês lembram que quando a gente viu esse show, o palco não estava nem montado. Na hora assim, de começar o show, o cara começou a montar a bateria, começou não sei o quê. E o artista principal era um saxofonista, que ele era meio... Tinha um lance meio rap, jazz ali também, sabe? Então, a gente, aquilo ali mexeu muito com a gente. Porra, que bacana, não sei o quê. Vamos montar um negócio desse. Aí, quando a gente voltou para o Rio, acabou que juntou essa nossa vontade com essa vontade desse amigo nosso também lá da faculdade que a gente fazia. E aí montamos uma banda de acid jazz, com um pouco disso, um pouco de Jamiroquai, um pouco de James Taylor Quartet, Incognito, que eram bandas que não eram tão conhecidas no Rio, porque naquela época não tinha internet. Então, essa novidade desses sons assim que eram mais descoladinhos, poucas pessoas conheciam. Ali no circuito carioca, tocavam as bandas que tocavam nos anos 70, nos anos 80, que era aquele lance mais, né, Earth, Wind and Fire, aquela onda, que também era muito legal. Mas a gente veio com uma novidade. Né? E dentro dessa novidade, era a banda tocando por si só essa novidade, e aí a gente chamou umas sapateadoras também que faziam umas inserções no show, tinha um DJ, Tinha um rapper na tinha banda, tinha uma menina cantando, tocando teclado. Também, o Marcos, ele dividiu os vocais com uma menina do Rio chamada Maria Fernanda, que hoje ela é a Ananda Torres, uma grande cantora, e a banda chamou muita atenção, sabe, no Rio de Janeiro. E aí, o nome da banda era meio que uma brincadeira com o gênero da banda com o LSD. E aí o nome da banda era LSD Jazz, né? SD Jazz era o gênero e a brincadeira com LSD. E foi aí que a banda começou. E aí, durante um certo momento, a gente percebeu que cara, estava dando muito certo. Muito mais certo do que a banda de rock. Dito cujo, né? Então, assim, cara... Desculpa te cortar, e nesse momento eu ainda não fazia parte do LS Jazz. Eu estava, né, ele já estava... Meu irmão entrou na banda e eu estava ali no Dito Cujo. E o Marcos era o cara, meu irmão, a gente precisa botar o Serginho nessa parada, E não tinha como, porque já tinha o Morel, que é o outro guitarrista do LS Jazz, que já estava no LS Jazz, né? Já era o guitarrista. Então não tinha espaço para mim. Vou botar o cara aqui pra quê? Vai tocar o quê? Aí o Marcos, vamos botar ele pra tocar guitarra MIDI. Fazer som de teclados, flautas e etc. Eu falei, bicho, mas eu não tenho esse negócio. Dei meu jeito, comprei o negócio e entrei na banda. Primeiro, só fazendo... Exatamente, solinho de teclado, pianos assim... Dobrando com saxofone. Dobrando com saxofone temas, e né? O Morel na guitarra, entendeu? Então, eu custei a entrar no negócio ali. Não, mas acabou que deu super certo. Então vocês tocaram, né, dois projetos, o Dito Cujo e o LS Jazz. Tocaram juntos esses dois projetos durante um tempo. Sim, não foi tanto tempo. Não, né? Porque a gente percebeu que não ia dar em nada de o Dito Cujo. Exatamente. E ao mesmo tempo, as oportunidades estavam aparecendo para o LS Jazz. Foi ali que a gente viu que a gente conseguia ganhar mais espaço e poder trabalhar mais. A gente tinha mais chance de ser chamado para os eventos com o LSD Jazz, né? Porque aquilo ali estava começando a chamar a atenção das pessoas. E aí, a gente, de tanto tocar, foi aí que a gente acabou parando no programa da Xuxa. Tivemos que modificar o nome, né? Porque o nome, de uma certa forma, na hora de divulgar os shows, antigamente a gente divulgava os shows no jornal dos classificados né, das sessões de Lambi, todas essas coisas aí também, né? Aí o LSD Jazz, ele acabava que confundia um pouco as pessoas na hora delas olharem. Tinha gente que achava que era jazz, assim, sabe? Então a gente procurou, quando mudou o nome, procurou uma sonoridade que fosse próxima do LSD Jazz e que mantivesse aquele espírito daquele nome ali, não modificasse e até porque tanto. A gente já tinha um pessoal que acompanhava a gente. A gente já estava sendo muito bem visto nesse circuito da noite carioca. Então, a gente não pode perder esse pessoal que está, sabe, seguindo a gente, indo
primeira página do segundo caderno do Globo, a gente estava lá, a cara do Marcos. Então a gente não podia perder essa galera que estava acompanhando. Então, por isso, o nome muito próximo, né, do LS Jazz. Porque o LS Jazz não tem sentido nenhum, né? Senão a semelhança sonora. Né? Mas vocês deram uma sonoridade no nome. Sim. Uma sonoridade mais pop, assim, mais pop rock, né? Sim, mais fácil de entender também, Entendi. né? E foi aí, depois de tanto tocar na Noite do Rio, de tanto chamar atenção, que a gente acabou parando no programa lá da Xuxa, porque eles fizeram uma reformulação lá dentro e elas estavam querendo, a Marlene e a Xuxa, estavam querendo uma interatividade maior com uma banda tocando ao vivo no programa. E como todos os produtores do programa, assim, já estavam acompanhando o LSD Jazz na época, tocando, eles chamaram a gente para fazer uma participação no programa. E dali em diante, realmente, com o poder da audiência que a Globo tinha, foi uma coisa assim, meio que fulminante, assim, sabe? A gente passou a ser conhecido assim. Uma semana para outra. Uma semana para outra já. Já como LS Jack. Já como LS Jack. Jack. Ali começou a nossa carreira, porque dali um pouquinho mais adiante a gente começou a gravar, foi contratado por uma gravadora, começou a desenvolver o trabalho autoral do primeiro disco, e ali diante a coisa começou a se desenvolver de uma tal forma que a gente pediu para a Marlene para que a gente tivesse depois que gravasse o disco e lançasse uma música que a gente gostaria muito que fosse no programa, e foi a primeira música de trabalho, que depois daquilo a gente pudesse se desligar do programa para poder viajar e ter uma carreira como as bandas que a gente olhava, né? Olhava o Skank, o Charlie Brown, o Jota Quest, e falava, pô, a gente quer viajar, quer visitar o país inteiro tocando as nossas músicas. Então foi aí que começou, e aí depois fomos embora, né? Muito legal, muito legal. Isso é uma história importante da galera saber, né? Tem outro detalhe sobre vocês que quando me apresentaram, vocês me disseram assim, pô, os caras durante muito tempo fizeram um cover de Rush. Sim. É verdade. E assim você ganha um respeito imediato de quem conhece. O cara fala assim, pô, o cara tocar Rush, bicho, não é qualquer um, né? Os caras já vêm quente já, né? Sim. Porque Rush é uma banda extremamente, apesar de ser um power trio também, é uma banda extremamente sonora, que eles trazem muitos elementos, né? E tocar também Rush é uma influência, né? Você acaba trazendo uma série de bons costumes para a música, né? E o mais interessante com relação até o Rush é que foi na mesma época o Rush despertou a vontade de a gente seguir a carreira musical como trabalho, como vida, maneira de viver. Eles são Inspirou vocês. Exatamente. Eles são, não só sonoramente, porque a gente já ama o Rush, enfim, mas acho que muito mais por essa influência de ter despertado essa paixão pela música, sabe? Foi na mesma época, os três. Porque o meu irmão andava com uma galera e nós dois com outra galera. Mas conhecemos o Rush na mesma época, né? Então, acho que esse que é o grande barato do trio canadense para as nossas vidas, a importância deles. Eu acho que essa seria, para mim, na minha opinião, a maior influência deles. E também, assim, sobre esse projeto que a gente tinha do cover do Rush, assim, modéstia à parte, a gente tocava muito parecido, era muito fiel à sonoridade deles, assim, a gente conseguia absorver a sonoridade deles, e a gente tinha um diferencial muito grande das outras bandas, que era o Serginho cantava, ele era o cantor da banda, mas ele cantava muito igual o Geddy Lee. Muito igual, Muito igual o Geddy Lee. Então, assim, a banda soava muito igual o Rush. Quando a gente tocava no Rio, o Marcelo, era uma coisa assim de louco. A gente fez umas temporadas lá no antigo Ballroom, né? Que foi um pouquinho antes do Rush vir para o Rio, para tocar no Maracanã. Nossa, as pessoas iam com uma sede, assim, sabe? Com a baba de sangue para ver a gente, imaginando que era o Rush. E para eles, a gente ali, acho que era o Rush. Porque era muito parecido o som. E, assim, a voz dele, a semelhança que realmente fazia com que... Cronologicamente, quanto tempo isso antes de vocês irem para ser banda da Xuxa? O Rush Cover é bem antigo, cara. 95, né? Primeiro antes grande... Antes a gente tocando com o Bernardo, foi bem antes. Aquele show enorme,
que a gente abriu pro Rudo Gurus, foi em 95. 95, é. A gente tocava antes já. Tocou Já antes, tocava cara. A antes. gente viajava para interior de Minas, assim, acho que 94, talvez. Olha que legal. É. Uma Muita coisa estrada. vai levando a outra, né? Sim. É. E, assim, vocês tiveram alguma... Lógico, vocês foram se encaminhando muito bem, foi dando tudo certo. Tem algum perrengue que vocês passaram, alguma dificuldade grande que vocês passaram aí enquanto LS Jack? A gente sabe, daqui a pouco a gente vai falar sobre um pouco da história do acidente cirúrgico do Marcos, mas durante o Marcos na banda, teve algum perrengue que vocês passaram, alguma dificuldade, ou sempre foi tudo funcionou redondo? Assim, eu acho que porque a gente lançou o primeiro disco, estava vindo de uma rebarba, assim, de uma exposição do programa, né? A primeira música foi bem executada, foi bacana, e aí a gente acabou que rolou uma pressão para a gente já desenvolver um segundo disco, né? E aí, quando a gente desenvolveu o segundo disco, a gente tentou já fazer uma curva na sonoridade, né? Que o primeiro disco ele foi muito calcado na sonoridade que a gente vinha fazendo nas noites do Rio, que era um lance mais groove, mais balanço, mais alegre, não sei o quê. Apesar de que a nossa essência sempre foi muito mais roqueira do que do groove, do jazzístico, do balanço. Então, quando a gente começou a desenvolver o segundo disco, que a gente já estava fazendo show e acabou que a gente fez uns ensaios, umas coisas assim na estrada mesmo, né, nos hotéis. Acabou que esse segundo disco, ele deu na água, assim, sabe? Que não aconteceu nada. E ali a gente sentiu a pressão de ter uma gravadora, né? Porque existe um sonho, assim, né, das bandas. Olha, pô, quando você entra numa gravadora, tudo dá certo, você tá tranquilo, já tá tudo garantido pra sua vida. E não é bem assim. Não é? Ali a gente sentiu isso na pele e o medo sei lá, de ser demitido, sabe? Pô, vocês são fogo de palha, sabe? E descartar a gente ali foi grande. E a gente sabia que não podia acontecer isso com a gente, porque aquilo ali era a nossa vida. Sim. A gente dependia daquilo ali para viver, inclusive para pagar as contas, para qualquer coisa. Então, aquele disco ali realmente deu Foi medo. um período... E ali foram vários enganos, né? Que não podiam estar juntos no mesmo tempo. Primeiro, a gravadora já tinha errado a música de trabalho, na nossa opinião, né? A gente tinha feito uma versão belíssima da Não Chora Demais, que o Gil tinha feito uma versão do Bob Marley, mas uma versão muito legal. E eles cismaram com uma outra música, aí já não foi o que a gente queria, já começa um pouco errado. Beleza. E aí, ao mesmo tempo, a gente estava falando sobre grana, sobre, direitos autorais, teve esse papo, né? E a gente achava que, para todo mundo ganhar igual, todo mundo tinha que trabalhar igual. Sem dúvida. Mas o que acontece é que, por exemplo, dentro de uma banda, pelo menos assim, pela nossa perspectiva, nem todo mundo tem aquela aptidão. Por exemplo, às vezes numa banda um cara tem um tino mais comercial, um cara, sei lá, o cara é mais organizado para fazer alguma coisa, sei lá, ligada ao lance até de empresarial mesmo, de conversar com as pessoas certas, de fazer essas pontes com a gravadora, com o empresário. Aí o outro tem mais ligado na parte financeira. Então, a gente quis misturar, não, vai todo mundo ganhar igual, todo mundo tem que fazer igual. Só que na época eram 6, tinha um saxofonista, né? Então a gente se esforçava, era doloroso, a gente se forçava a compor juntos nessas viagens que a gente ficava fora, sei lá, ficava 30 dias fora, 25 dias fora, tinha 22 shows. Aí, nesses intervalos de um show para o outro, a gente se forçava a compor no hotel. O convívio já era difícil, porque você forçosamente está... Tudo bem que você ama os seus amigos, eram todos amigos de infância, então já tem aquela amizade natural, né? Mas, tem uma hora que você tá vendo mais o teu parceiro ali do que a tua esposa, entendeu? Aí você não aguenta mais. Então, nesses momentos que a gente tinha que relaxar, a gente se forçava a trabalhar. E as ideias não eram muito boas, porque os que tinham mais aptidão estavam sendo atrapalhados pelos que não tinham tanta aptidão. A gente foi ver isso depois e tudo bem, assim. Só que o grande erro, assim, na minha opinião, foi esse disco Olho por Olho, Gente por Gente. Tem muita música que poderia ter sido muito melhor, muito mais bem acabada, se não tivesse outras pessoas para atrapalhar, entre aspas. Mas entendeu? Vamos lá, né, Bicudo? Mas tem assim, tem gente que encara um erro como um erro. E tem gente que encara um erro como uma experiência. Uma oportunidade. Você não vai fazer de novo, né? Aprendizado, Sim, sim. com Tem certeza. uma oportunidade de aprendizado e que você vai tirar um bom proveito daquilo, não fazendo mais daquilo, né? Então, eu acho que
tudo tem uma importância muito grande na vida, né? Você pega, certeza. às vezes, um disco desse que, em tese, ele deu na água, mas o quanto que ele ensinou vocês sobre convivência com banda, sobre carreira, Composição sobre o que fazer, também, sobre composição, né? Porque pro disco seguinte a gente teve que se esmerar demais nas composições e a gente viu realmente o valor do quanto a gente teria que dar para as novas músicas, sabe? Porque a gente já não tinha mais outra chance. Se o outro disco desse errado, provavelmente a gente ia tomar um chutezinho no bumbum, né? Entendi. Então, eu acho que esse é um grande assim, medo que a gente teve do segundo pro terceiro disco. Não, cara, e assim, é nessa hora que você diferencia, né, as pessoas, né? Porque vocês estavam num momento de pressão de trabalho, que se não desse certo, era game over, mas assim, aí vocês foram lá e fizeram um trabalho excelente e voltaram para o jogo Sim. de uma maneira muito mais forte ainda, né? Com certeza. Sim. Essa crise que gerou essa oportunidade Exato. de crescimento. Exato, E aí exato. a gente uniu as forças. A gente percebeu, pô, cara, vocês são você, Vitor, Marcos, não sei quem, vocês são melhores para compor, perdão. E a gente vai em cima disso, vamos achar outros parceiros também, vamos pegar a opinião de outras pessoas. A própria produção que havia trabalhado com a gente até então, que era o Zé Henrique e o Marcelão do Yahoo, eles fizeram muito mais presentes nesse trabalho, porque no começo era meio oba-oba, e assim, as coisas era meio que vai na galega, vai a gente, o que a gente vai Corinthians, como fala, né? Mas nesse disco, eu acho que realmente teve a importância deles, porque o Zé Henrique levou algumas pessoas, a gente teve consultas assim com Porquinho, né? Com o Michael Michael Sullivan. Sullivan. Esse cara, a gente conseguiu um tempo dele, sentou no estúdio e ficou ouvindo todas as músicas do disco. Pra ele falar, não, essa vai, meu filho, essa não vai, essa vai, essa vai. Sabe, a gente teve a oportunidade de conversar com outros hitmakers, assim, né? Porque ali era o vai ou racha. Entendeu? Nesse mundo pop tem essa crueldade, né? E aí ali que veio a Carla, ali que veio outras músicas, uma carta, entendeu? Foi a partir desse... Porque tem, na verdade, é isso, né, cara? Você pega, às vezes, um grande mestre, né, que te ensina alguma coisa, a partir dali você começa a ter uma excelência do trabalho, né? Sim. E, então é muito legal ver isso daí, essa história até de vocês terem a humildade de estar já numa posição melhor na música e mesmo assim buscar ajuda, buscar consultoria, buscar opiniões de quem... Melhorar, né? Melhorar, exatamente, porque isso aí é uma questão assim de você também pegar a sabedoria dos outros de uma maneira de consulta mesmo e a pessoa te indicar, né, te orientar, fazer com que você melhore, né? Com certeza. Exatamente. Eu sei que esse assunto não é muito legal, mas assim é importante a gente esclarecer para as pessoas o seguinte: o Marcos Mena, ele foi vocalista da banda durante um bom tempo e, se eu não me engano, quando foi lançar o 5º disco, Sim. ele foi fazer um procedimento cirúrgico e ali ele teve um acidente vascular, né? E ficou... Ele teve uma complicação Uma parada cardiorrespiratória, né? Pós-cirúrgica. E aí isso deixou ele com algumas sequelas, né? E a carreira de vocês todos ali parou. Exato. O que eu quero dizer com tudo isso daí? Eu queria que vocês dessem a versão de vocês disso daí, porque a gente escuta muita gente falando assim, pô, mas e cadê o cara? Tiraram o cara da banda, o cara não tá mais. Mataram o cara da banda. Mataram o cara da banda, lógico, Sim. cara, né? E a gente sabe da história, né? Porque a gente já conversou bastante sobre isso, mas seria legal vocês contarem essa versão de vocês, porque, cara, vocês são as pessoas mais fiéis ao negócio que eu conheço. Vocês esperaram 20 anos. Né? Então, e vocês ficaram esperando vamos dizer, o reestabelecimento dele, né? Sim, também, né? Sim, esperamos. Olha, Marcelo, realmente assim, ali naquele momento que a gente estava gravando o 5º disco, a gente já estava consolidando a nossa carreira. Sim. Nós já estávamos, assim, financeiramente, as portas já estavam se abrindo para a gente. Então, estávamos gravando, o momento era de gravação no estúdio de um álbum que a gente estava sendo produzido pelo Marcelo Susequinde também. E aquele acidente do Marcos aconteceu, foi numa semana que a gente até decidiu tirar umas férias, não foi isso?
Foi uma coisa assim, porque eu me lembro que eu estava viajando com a Luciana. Decidiram tirar férias pra gente. Decidiram, né? Decidiram. Há controvérsias, mas enfim. E, acabou que a banda tava parada. E aí, parada, e, tipo, esperamos uma semaninha. E foi exatamente nessa semana que o Marcos fez a cirurgia que, infelizmente, aconteceu tudo aquilo com ele, né? É claro que, pra gente, aquilo foi um evento, assim, pô, catastrófico, muito, muito triste, né? Porque a gente estava feliz, né? Por estar conquistando tantas coisas, né? Enfim, depois de tantos anos, com tantas batalhas, só quem tem uma banda e tá junto até hoje com essa banda sabe o esforço que é manter uma banda, né? E manter esse sonho aceso. E ali a gente viu que o Marcos, o que tinha acontecido com ele era uma coisa muito séria, porque ele, quando fez o procedimento, ele passou ali 3 meses em coma, sabe? Foram 3 meses em coma. Assim, era algo que na nossa cabeça a gente ficou tão meio que congelado com aquilo que a gente não sabia. A dimensão do problema Tamanho, que ele tinha. Exatamente. Não conseguimos assim, imaginar que aquilo ali pudesse interromper e desviar completamente os rumos da nossa carreira, sabe? A gente não tinha isso na cabeça. Até um momento em que eu me lembro muito bem que eu conversei com o médico dele lá do próprio hospital. Que era o Niemeyer, que era um neurocirurgião casca grossa, né? dos maiores do Brasil, cara. Paulo Niemeyer, se eu não me engano. Que ele pegou a gente, ele juntou a gente e falou, olha, pessoal, eu tô vendo vocês aqui, que vocês vêm aqui direto, vejo que vocês acompanham o caso, tem um carinho com o caso, cuidado com o caso. Mas olha, isso aqui vai haver uma mudança muito grande para vocês. Eu acho que cada um de vocês deveria pensar muito bem em seguir cada um o seu rumo. Olhar para si. E né? olhar para si, Uhum. exatamente. Aqui, naquele momento que o médico falou aquilo pra gente, realmente, sabe, começou aquela história de, sabe, quando cai uma ficha, assim... E aquilo ali, algo que deu uma embaralhada nas nossas cabeças. O Marcos, ele acordou do coma, ele ficou muito comprometido com aquilo, né? Só o fato dele estar vivo ali naquela situação já foi um motivo de comemoração por todo mundo ali que estava na volta dele, né? Falou, pô, o cara tá vivo, pô, o cara tá aí, não sei o quê, parará. E aí, daquele momento em diante, ele começou a ter uma vida voltada para a recuperação que ele poderia ter, né? Foi para Brasília, morou em Brasília, que os pais dele na época moravam em Brasília. Então começou a se tratar no Saara lá de Brasília. A gente teve uma vez que a gente foi para lá visitar, conversar com ele, não sei o quê, rever, né? Estabelecer de novo uma proximidade, né? Porque naquele momento em que ele acordou do coma, a cabeça dele ficou muito embaralhada, né? Ele acordou falando em espanhol. Você imagina que ele estava falando mais em espanhol do que em português, porque ele, quando era pequeno, ele morou no Paraguai com a família. E sabia falar espanhol. Então, o cérebro dele, a mente dele, eu acho que acabou puxando mais algo que estava mais enraizado, né? Como se comunicar, é para cá. Então foi pro castelhano. Mas assim, esse lado da medicina é uma coisa muito louca, né? O médico, ele sabe exatamente o que vai dar, né? Então, assim, quando ele chamou vocês para conversar, ele já sabia que aquilo ali era um fato, né? A questão da lesão e a questão da dificuldade motora, de fala, ele já sabia disso, né? Exato. E assim, Marcelo, ali depois passaram-se uns 5, 6 meses, mais ou menos, e aí a gente, assim, a gente até fez uma coisa de Rush também nessa época, né? Para matar um... Fez. Fizemos, acho que inclusive a temporada do Ballroom foi nessa época. 2005, né? Pós LS Jack. 2005, 2006. 2006, isso aí. E aí que foi aí que surgiu a história da gente de retomar a banda. Como é que foi essa... Não, a gente terminou o disco, né? A gente terminou o disco, no meio do caminho, a gente entendeu que valeria a pena, conversando com o Susequinde, com o próprio Liber Gadelli, que Deus o tenha lá, que era o presidente da gravadora, e era um cara muito aliado da banda também, né?
a gente entendeu, ouvindo o repertório, cara, que ali tinha muita coisa importante, que era o disco das nossas vidas, e a da do Marcos também. A gente falou, cara, por que a gente vai terminar? A gente ouvia as vozes, vozes guia do Marcos, a gente falou, cara, meu irmão, o cara cantou assim, com 58. Cara, essa história tem que ser contada, isso tem que virar o produto que a gente Tem que ter o registro imaginou, disso, né? é. Porque, assim, obviamente que se o Marquinhos estivesse bem, a gente não seria assim, porque ele ia regravar a voz, aí eu não sei quem ia ver a voz, não seria exatamente aquilo, né? Mas o registro que ali estava, pra gente, era um negócio tão forte, sabe? Tinha uma coisa tão emocionante, e as letras pareciam ter outro sentido ali. Algumas do Marcos, inclusive, pareciam premonições, assim, umas coisas meio assustadoras. Mas pra gente era um registro que tinha que ser contado. E aí houve esse acordo, conversamos, falamos, galera, vai ser difícil, porque a gente ficava lá ouvindo o Marcos cantando e o cara em coma, do lado ali, né? A gente no Maitá, em Copacabana, que são bairros próximos. Pô, o Marquinhos, a gente ouvia a voz do Marcos, sabia quanto ele queria estar ali, sabia quanto a gente queria, quanto a gente lutou pra estar ali. A gente fica, não, cara, vamos fazer esse disco pelo cara, pela gente, pela banda. A gente não sabia o que acontecia. Vamos fazer o disco, vai que o cara daqui a pouco acorda e dá um pulo E na era a cama. nossa esperança. Era a nossa esperança. Que Essa ficha pesadíssima só caiu bem depois, né? É. Que o médico viu a gente todo dia lá e falou, galera, como você falou. Deu ruim. Mas aí a gente terminou, com muita custo o disco, assim, né? Emocionalmente falando, né? Terminamos um disco, não tinha como divulgar, porque não tinha... Porque pra gente era muito pesado falar sobre aquilo ali, era uma coisa que estava em curso ainda, a gente não sabia o que ia acontecer, então não tinha muito o que fazer. E principalmente a reação do público, né? Como é que você vai divulgar um negócio onde o cara que é o vocalista Tá hospitalizado, Sim, né? Então, pra gente, tudo pesou. Tipo assim, cara, a gente defende essa banda, a banda é nossa, é de todo mundo, mas, pô, o Marquinhos tá vivendo uma realidade lá que a gente não sabe qual vai ser. Porra, vale a pena continuar desse jeito? Não vale? Aí, um pouco depois, a doutora dele lá do Sara de Brasília pediu pro nosso suporte no restabelecimento do Marcos. Então, a banda ficou indo no estúdio como se fôssemos Terapia mesmo. terapeutas musicais para o Marcos se restabelecer, porque eles percebiam que o contato dele com a música acelerava essas conexões todas, né? Seria importante. Aí a banda toda Se propôs a fazer. se propondo, e o Marcos, cara, ele voltou completamente diferente. Então ele tava nervoso, aí gritava, brigava com a gente. Cara, foi muito difícil. As pessoas não têm noção disso. Mas o amor que a gente tinha por ele, pelo nosso amigo, pela banda, pelo cara, sobretudo por ele ficar bem, né? Pô, a gente falou, não, cara, vamos fazer aqui. A gente tentou. Chegou um momento que a gente falou, cara, não dá mais. Não dá. Não foi uma coisa que eu quis, que ele quis. Não, que o Marcos quis. Ninguém foi. O que a gente falou, né, cara? O que aconteceu com ele foi uma fatalidade. Uma fatalidade. Mas, assim, aconteceu. Ninguém tem culpa disso, né, cara? É. E aí que eu vejo, né, cara? Eu vejo essa fidelidade da amizade de vocês, de durante um tempo vocês estagnarem as vidas de vocês, né? Sim. Foi exatamente isso. Porque, e aí você pegar e falar assim, não, eu vou me manter junto aqui e vou ver o que vai dar, se ele vai melhorar. Então isso se passaram aí 20 anos, né, cara? Antes de chegar no 20º ano, a gente, em 2010... o Bicudo pode contar porque tudo começou com o encontro dele com o Marcos. A gente fez um retorno com o Marcos com o intuito de celebrar a vida dele, sabe? O nosso reencontro. O Bicudo pode contar melhor isso. A gente havia se afastado por conta disso, que cada um tem que resolver os seus BOs, né? E eu tava tocando em bar, essas coisas, tocando com outros artistas, meu irmão também, o Vitor fazendo outras coisas também. Mas a gente não tava tendo contato, assim, era mais aí o meu irmão, assim. E um belo dia, no final de ano, foi meu aniversário, que faço dezembro aniversário, teve uma reuniãozinha, foi um monte de músico, aí esse cara apareceu lá, tocava junto há um tempão. Falei, pô, cara, que bom tocar com o Vitor de novo, meu irmão também tava. E logo depois, a esposa do Marcos, à época, a Priscila, me ligou e falou, Bicudo, Marquinhos vai fazer um show de Réveillon aqui para o Clube Militar, em Copacabana. Você tem algum baterista para me indicar? Eu falei, baterista? Fiquei pensando, falei, cara, mas o show vai ser onde? Eu falei, mas como assim o show do Marcos? Não, eu encontrei os amigos do Zé Henrique, que era o nosso empresário do Yahoo, que era aquele produtor, né? Falei, pô, vai estar o Zé Henrique, vai estar não sei o quê. Falei, pô, cara, Priscila, esse baterista sou eu. Por que eu não posso tocar com o Marquinhos? Pô, vê se ele não quer que eu toque com ele. Sei lá, pô, vamos lá.
Jura? Eu falei, pô, juro, cara. Óbvio. Aí quando ela falou com o Marcos deu um maior grito de felicidade. Eu falei, vambora, vamos fazer esse som aí, esse Réveillon. Aí a gente fez uns ensaios, né? O repertório era do LS Jack, obviamente. Uma coisa ou outra de uma banda... As coisas que ele conseguia lembrar, assim. E, obviamente, ali eu já vi, cara, o Marquinhos tem muito comprometimento. Não é pouco, não. E falar isso não é agradável, mas é a realidade. Ele ficou com muita sequela, muitas. Só que a alegria dele estar cantando, aí ele ficava me olhando no show, esquecer das letras, mas ele ficava, vamos lá, galera, não sei o quê. No outro tempo, ele cantando as músicas mais para trás, porque acho que a forma com a qual ele absorve é diferente da nossa. A gente não tem nem como saber. Mas o cara tava lá, em pé, cantando. Eu falei, pô, cara, que parada maneira, será que não valeria... Eu falei, pô, será que não valeria a pena a gente fazer um encontro da banda, sei lá, cara, pra celebrar isso que eu tô vendo aqui, que é o cara vivo, cantando as músicas, sem pensar, vamos gravar. Não, cara, celebrar o fato do cara tá vivo. Os amigos de volta fazendo som. Porque, ao invés de eu estar tocando as minhas músicas do Marcos, deles aqui, com outras cabeças, por que a gente não toca, faz um som, faz um show, sei lá, vamos ver, vamos fazer um ensaio. A galera, pô, será? Vamos. Aí foi mais barato, cara. A gente fez essa volta em 2010, uma coisa despretensiosa, né? Aí até a gente botava no estúdio, botava as letras das músicas, a gente via que o Marcos esquecia de muita coisa, embora ele ainda lembrasse de muita coisa, mas ele entendia de uma coisa ou outra. Botava as letras assim, gigantes. Cartolina, né? A gente pregava na parede. Na parede. Isso é coisa de quem ama, né, cara? Claro, e muita claro. gente não entende isso. Eu acho uma pena. Porque essa história, cara, é a pura realidade. A gente não queria que fosse assim. Claro que não, né? Entendeu? Claro que não. Mas naquele momento, eu falei, pô, cara, isso pra gente é lindo. Aí você viu o Marcos motivado. Pô, que bacana, vamos fazer. Aí a gente começou essa turnê aí, né? Exatamente. Foi muito emocionante, sabe? A gente começou a tocar as músicas do Jardim de Cores que a gente não tinha tocado ainda, né? Porque a gente gravou o disco, mas aí depois a gente nunca mais tocou Vocês as não músicas. divulgaram, né? Não divulgamos o disco, Então, quando a gente foi pro estúdio, nessa época que o Bicudo falou, em 2010, mais ou menos, a gente começou a tocar as músicas de Jardim de Cores. Cara, quando a gente começou a tocar, assim, deu uma emoção, assim, de a gente olhar juntos no estúdio de novo. Cara, foi uma coisa, assim, surreal, assim, de emocionante, assim, sabe, cara? E dali montamos o show, né? Tivemos você imagina o cuidado que a gente teve que fazer, tudo em prol de deixar o Marcos o máximo confortável possível com aquilo, né? Dele ter o mínimo de esforço até para que ele pudesse desempenhar no tempo dele, do jeito dele, as coisas dele, sabe? Então, a gente começou a fazer uns shows, assim, e assim, os primeiros foram muito legais, porque foi uma novidade, sabe? O primeiro show acho que foi em Divinópolis, Pô, né? essa coincidência foi incrível, porque quando a gente chegou em Divinópolis, era a Ana Carolina, o LS Jack no mesmo palco, e o Tony Garrido num palco um pouco menor. Não porque ele fosse menor que a gente, que não era sempre foi maior, né? O Tony Garrido é o Tony, a brother da gente. Mas quando a gente chegou lá para passar o som, quem tava lá ia fazer o som da Ana Carolina era o Marcelo Susequinde. O cara que viveu todo esse drama com a gente. Ele viu a gente... Incrível, vocês cara. aqui, a gente falou, cara, nada mais icônico do que encontrar o cara ali pra a gente voltar, assim... Primeiro show. Primeiro show, né? E é incrível. Assim, isso é incrível. O Tony participou. O Tony falou, a gente, pô, Tony, tem que dar uma cancha, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou estar vou lá. aparecer aí. Aí no meio de tô tocando uma carta no show, tô ouvindo uma abertura de voz que falei, isso não é meu irmão que faz, não. Quando eu olhei, tava o Tony de backing vocal, assim, cantando no back no show. Cara, mó barato, né? Muito legal. Celebração mesmo. Celebração. Essa parte eu acho muito legal de vocês, que vocês assim, honraram, né? A palavra é essa, né? Honraram essa amizade de várias formas, né? A questão toda é que a lesão aconteceu e ela não retrocede, né? Sim, não, sim. Então e aí que eu vejo, né? Assim, vocês tiveram que tomar uma decisão de seguir, né? Continuamos, assim, esse foi o primeiro show e a gente durou mais ou menos 1 ano e meio, Isso. mais ou menos tocando com o Marcos, viajando. Assim, o início foi muito legal, porque gerou uma expectativa da imprensa, sabe? Foi uma coisa, a gente conseguiu vários shows, estava com uma agenda legal, mas ao mesmo tempo a gente percebia que
recusar os convites para tocar ao vivo nas rádios, porque as rádios elas queriam que a gente fizesse a visita lá e levasse um som na rádio, e a gente não queria fazer isso porque a gente entendia que fazer isso seria eternizar um momento em que o Marcos Frágil, né? estaria mais fragilizado. E expor ele também, né? Exatamente. E, Porque as pessoas são muito críticas, né, Vitor? Assim, a pessoa num show é diferente, né? Diferente, Você faz um apoio de voz no show e a coisa meio que vai por Vai conta na da emoção, imagem, né? é. Da emoção. Mas um ao vivo numa rádio é um negócio que tem uma... Você tá nu ali. Você tá exatamente, você tá cara, nu. exatamente. E assim, convidaram a gente para fazer TV, sabe? Fazer Faustão, assim. Você imagina, quando A você gente vai... sempre preservando essa coisa do Marcos. Quando né? você vai para um programa desse de televisão, quando a primeira coisa que pinta muito é a voz, sabe? Então, aquilo ali seria uma exposição que a gente conseguia claramente perceber que seria muito prejudicial para o Marcos, para a banda, para todo mundo, sabe? Então, a partir do momento que você começa a recusar a exposição para a mídia, você começa, ao mesmo tempo, a desaparecer, Sim. a ficar menos visto. E quando você é menos visto, aparece pouco, os convites para show começam a ficar mais... O mercado te responde, né? O mercado responde, isso exatamente. aí. O mercado responde. E é muito, assim... Cruel. Exatamente, Ferreira. Cruel, Mas obrigado. mas é isso. Obrigado, porque isso. as produções começam a ficar ineficientes, você começa a pegar palcos piores, com sons piores, luz pior, uma infraestrutura assim de passagem aérea que você precisava ir para sei lá, para Pernambuco, aí você tinha que passar por São Paulo, Brasília, não sei o que, para chegar em Pernambuco. E aí o Marcos com aquela, sabe... Ficava exaurido. né? Com aquela peculiaridade dele, do momento dele, ficava muito cansado, sabe? A rádio queria que a gente ainda passasse nas rádios digitais. Então, quer dizer, coordenar aquilo ali foi bom até um certo momento, em que a gente percebeu que, depois de muitas tentativas também dentro do estúdio, para tentar produzir um material novo, né? Porque a gente viu que a gente precisava criar alguma novidade, né? Então, a gente viu que até dentro do estúdio, a gente não conseguia... A gente conseguia avançar até um determinado ponto. Dali em diante, a gente não conseguia mais. E foi um momento em que a gente percebeu que a gente tinha que entender isso, porque isso era uma imposição não feita por nós. Coisa da vida. Sim, da vida, É. sabe? E a gente tentar modificar aquilo, tentar colocar uma pressão a mais em cima do Marcos, não era uma questão, sabe, até humana. Sim. Sabe? Porra, como é que a gente ia tentar forçar alguma coisa a mais de uma pessoa que estava, assim, já com crédito de estar ali viva, vivenciando aquilo, sabe? Então, a gente começou a entender que era momento de frear a banda até o momento de realmente terminar e entender que cada um de nós deveria novamente seguir o seu caminho, entendeu? Entendi. Não, eu acho que isso aí assim, mostra muito, muito respeito e muita humanidade, porque, na verdade, eu penso que para o Marcos era bom de estar de volta, por uma questão pessoal, dele se sentir bem e feliz. Por outro lado, vocês viam que poderia ser muito pior essa questão da exposição de fato dele, né? Porque uma coisa é o show, outra coisa é ao vivo numa rádio, né? Num programa de televisão, né? Assim, você vai ter uma crítica muito severa, podendo gerar problemas muito grandes para ele, para vocês, exato. né? E vocês enquanto carreira, né? Então, assim, eu acompanhei tudo isso como público, né? Sendo público, sendo fã de vocês sempre, né? Então, assim, o que vocês estão falando aqui é uma coisa muito real, né, cara? Vocês, no final das contas, vocês acabaram preservando a questão da imagem dele também, né? Com certeza. E entendendo que Aquele- o fato dele estar fazendo isso que ele está fazendo hoje, que é fazendo shows do jeito dele, das coisas, é uma coisa bonita
para ele e até uma lição para pessoas que assim tenham até Mesma de uma dificuldade, certa forma assim. a mesma dificuldade, mas que elas olhem ele e falam, caramba, cara, esse cara, pô, aconteceu isso com ele, mas ele não se entregou. Cara, um sobrevivente, né? Ele tá ali, ele não se entregou. Então, pô, se ele pode, por que eu não posso, sabe? Então, quer dizer, é até uma lição que ele passa para as pessoas de, pô, vamos, sabe, manter firme no negócio. Resiliência mesmo, né? cara? Mas assim, é lógico que tudo isso aconteceu, mas nós estamos aqui hoje com a base do LS Jack, né? E assim, a gente... eu fui convidado para entrar nesse projeto através da MS pelo André Rafael, pelo Lourenço, e quando eu fiquei sabendo que eram vocês, né, você foi, pô, vou na hora, sou fã dos caras, vamos acelerar, né? E aí eu vejo assim, né, cara, a gente tá entrando numa outra fase agora, que é uma fase desse power trio de vocês, né, que tem toda a essência, toda a base, toda a competência para seguir com o LS Jack, porque vocês têm um legado musical muito grande, né? E assim, hoje tá, de certa forma, tá em falta as músicas boas dessa época dos anos 90, anos 80, 90, 2000, que eram músicas excelentes, né, do pop rock nacional, e que hoje você não vê, e vê, por outro lado, um grande movimento de volta das grandes bandas, né? Então, eu acho que tá... queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão, momento de voltar pro ringue. Fala aí, Bicu. Cara, nessa história toda ainda tem mais um rabicho, né? Não, a gente ficou um bom tempo sem... Houve esse término, a gente ficou um bom tempo sem trabalhar juntos, e um belo dia o Vitor falou, pô, cara, eu queria tocar com vocês, queria fazer um projeto. Aí desenvolvemos um projeto tocando... Só a Rita Lee, com uma amiga nossa, foi cantando, então foi bacana, porque foi uma volta nossa, tá sempre juntos, né? Aí você vai relembrando, pô, a gente funcionava tão bem juntos, vai criando mais uma coisa e dando uma desculpa para estar junto. Isso foi muito bem, né? Esse trampo foi indo muito bem, e chegou um certo ponto que essa banda entrou um outro cantor, que a gente começou a tocar em outros eventos, assim, e as pessoas começaram a falar, pô, cara, por que vocês não tocam alguma coisa do LS Jack, uma música ali, uma música... Desculpa te atrapalhar, só para deixar claro, a gente acabou com essa. a banda tinha acabado, né? A gente deu como Encerrado. E Acabou. em 2011, mais ou menos. 2011. Então aí continua. Isso aí deve ter sido 2018, não sei, já não lembro mais. Foi, 2018. 2018. Aí a gente começou a fazer esse som aí, viajar, tocar em festas, assim. E aí a gente falou, pô, cara, não sei lá, as pessoas, pô, cara, tem que tocar aí, LS Jack uma música ou outra, vai vendo, né? Não passava pela nossa cabeça. A nossa cabeça não passa. Focava, a gente parece que você pega e esconde isso, né? Uma coisa que você não quer nem ter contato, né? Devido ao trauma que isso né? Sim, mas é que, de certa forma, né, Bicudo, eu acho que essa história, ela é muito de vocês, né? Vocês têm toda a parte, assim, de merecimento de estar tocando esses grandes hits que vocês mesmos criaram, né? Sim. Porque isso daí faz parte da história pessoal de vocês, né? Então, é lógico que, por uma questão de decepção, você fala assim, não, para com a banda. Mas, por outro lado, você tem todo esse legado, né, cara? E de gente que quer ver de novo um show do LS Jack, né, cara? Porque eu, pelo menos, todas as pessoas que eu falo de vocês, os caras adoram, sabem cantar todas as músicas que foram hits de vocês, a pessoa sabe cantar do começo ao fim. Então, isso é muito legal de ver, né? Assim, que depois de tanto tempo, vocês estão vivos na memória das pessoas, tem lá 600, 700 mil ouvintes mensais no Spotify, que é uma coisa, assim, orgânica, grandiosa para uma banda que está, em tese, há 20 anos parado, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa, assim, que me levou a entrar nesse projeto, porque eu acredito muito que o legado que vocês construíram tem um valor inestimável, né? Então, isso aí, se a gente trabalhar isso de uma maneira correta e boa, o resultado vai ser gigante. Exatamente. E é curioso, né? Quando você se afasta um pouco disso, a gente vivendo outras coisas, você começa a ter um retorno que é uma coisa que eu não tinha ideia do tamanho desse tamanho para você. Você é uma pessoa, um cara que curtia a banda
desde a nossa primeira reunião que a gente teve, o respeito com o qual você tratou a gente foi uma coisa que chega quase que a assustar. Porque a gente não se imagina com esse tamanho todo. A gente não sabe o tamanho que a gente tem na vida das pessoas. A gente nunca soube. E acho que quando a banda acabou, acho que a gente começou a perceber, falou as pessoas, pô, cara, o LS Jack é a sua banda. Eu falei, pô, cara, pô, o negócio realmente... Tinha gente que gostava de verdade mesmo, marcou mesmo. Você não tem essa exata noção, né, de qual... do tamanho daquilo que você fez em casa, com o teu amigo ali, sem uma menor pretensão, querendo só fazer som. Isso, porque a gente era desse jeito, e depois teve o trauma. A gente ficou traumatizado com essa história toda. Então a gente não se enxergava, a gente ou não queria se enxergar dessa maneira, sei lá. A gente não tinha essa noção, de fato, do tamanho que a gente tem. Mas assim, uma das funções que a gente tem aí é exatamente isso, né? É trazer para o público novamente a grandiosidade que foi o LS Jack nesse período aí. Bom, gente, a gente está chegando ao final aí. O futuro nos reserva grandes coisas, né? Shows, produções novas, relançamento dos grandes hits, músicas novas, né? Então, assim, a gente tem um futuro muito legal pela frente aí. E eu tive o prazer de conhecer vocês pessoalmente. E olha, galera, falo para vocês, são 3 caras monstros que não tem nada de ego. E é uma coisa assim que é muito difícil a gente ver, um grande artista, um grande músico desprovido de ego. Então, parabéns para vocês. Obrigado. Vocês estão numa condição assim que a gente fica muito feliz de estar junto e construir esse projeto junto com vocês. É isso, o ego é o temperamento acomodado, né? Tá ali. Mas a gente está muito feliz, né, Marcelo? É um momento novo, né, que a gente, depois da passagem do Vini pela banda, a gente teve que preencher essa lacuna em nós mesmos, né? E erguemos esse castelo, estamos erguendo esse castelo pedra por pedra, e tanta coisa de boa já aconteceu. O fato da gente estar aqui hoje conversando... É uma delas, com certeza. É algo assim que está catalisando um novo momento para a gente, em que esse brilho nos nossos olhos, que a gente consegue ver aqui em cada um de nós, ele demonstra que temos um caminho assim, muito assim, bonito, digno, sabe, pela frente. Acho que essa nossa responsabilidade com a integridade do trabalho, com um propósito puro, da onde a gente imagina chegar pelo próprio merecimento, eu acho que ganha uma força especial dentro de nós. A gente vê que em volta de nós existem pessoas que estão comprometidas e que acreditam muito em tudo que a gente viveu, que a gente vivenciou. Então, realmente só vejo com muito bons olhos essa seta que a gente está apontando para o futuro. Tem dúvida. E eu tenho muita certeza que tudo isso vai acontecer de uma maneira bem tranquila, porque assim, vocês têm um público muito fiel, né? Talvez assim, a gente vai precisar melhorar algumas coisas na questão de divulgação, nessa questão de recolocar vocês no mercado que vocês são merecedores dele, né? Então, assim, a gente vai ter esses desafios, mas eu não tenho dúvida que a gente vai chegar lá e virar toda essa história novamente para deixar esse legado de vocês presente na vida das pessoas de novo. Pessoas que vocês, assim, hoje, uma faixa de público do LS Jack, pessoas que viveram dentro dessa época, se situa aí mais ou menos na faixa de 35 mais, 60 menos, né? Então E, cara, a gente fazendo uma análise disso daí, são quase 50 milhões de pessoas no Brasil que conhecem, gostam e sabem as músicas de vocês. Então a gente vai trabalhar muito forte para você que é dessa faixa de idade, para você que é esse público, e que a gente vai retornar aos palcos do Brasil essa grande banda LS Jack. Valeu, galera. Valeu, turma. Obrigado, gente. Valeu. Muito bom.